Olá, galera do segundo ano, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Sandra quem vos fala e eu estou aqui para comentar as questões relacionadas às semanas 3 e 4 do PET 6 de vocês. Acompanhem! Na primeira tela, vamos falar um pouquinho sobre personagens. Os personagens são elementos de grande importância numa narrativa. Muitos leitores se identificam com os personagens e se sentem motivados a embarcarem nas histórias e tornam-se excelentes leitores. Vários personagens já foram criados através da imaginação de seus leitores. É importante observar nas narrativas o papel que desempenham no enredo, suas características físicas e ou psicológicas, entre outros aspectos, como ocorreu na história de Iracema, personagem de José de Alencar, estudada nesta atividade. Considerados personagens fundamentais na maioria dos fatos, protagonista e antagonista são antônimos na linguagem teatral, literária, novelística, cinematográfica e entre os mais variados gêneros onde se possa encaixar personagens. O primeiro é que possui o papel de destaque na trama, ou seja, é o ícone principal do enredo em questão. Já o segundo também se destaca na obra, mas nem sempre é um ser humano. Pode ser um obstáculo na vida do protagonista, em forma de gente, animal, circunstâncias, entre outros. Façamos agora a leitura de um trecho de um texto de Marina Colasanti, presente no livro Contos de Amor Rasgados. Acompanhe a leitura. Tentando se segurar numa alça lilás. Entrou no elevador. A um canto, outra mulher segurava firme debaixo do braço uma enorme bolsa de couro lilás. Que ousadia, uma bolsa lilás, sorriu ela. Acabei de dizer a um homem que o amo, respondeu a outra. Então entrei numa loja e entre todas escolhi essa bolsa. Eu precisava sentir nas mãos a minha audácia. Não sorriu, agarrou-se náufraga na alça. Vejamos agora as questões propostas. Número 1. Leia o conto tentando se segurar numa alça lilás e crie características físicas e psicológicas para os personagens e invente um papel para eles. Então, letra A. Como é essa mulher? Letra B. Como é esse homem? Letra C. Faça uma breve descrição deles, como eles conversam, como andam, etc. Descreva o cenário para o lugar que eles estão e a que horas do dia a situação se passa. Então, pessoal, todas essas respostas são pessoais. Vai depender da criatividade de vocês. Vocês vão inventar características para esses personagens, inventar características para o cenário e descrever o tempo em que essa situação ocorreu. Então, são questões que envolvem criatividade. Bem, pessoal, essas foram as questões da semana 13 e agora nós vamos para a semana 4. Acompanhe. Vamos falar um pouquinho sobre o texto descritivo, que é um tipo de texto que envolve a descrição de algo, seja de objeto, pessoa, animal, lugar, acontecimento, e sua intenção é, sobretudo, transmitir para o leitor as impressões e as qualidades de algo. Em outras palavras, o texto descritivo capta as impressões de forma a representar a elaboração de um retrato, como uma fotografia revelada por meio das palavras. Para tanto, alguns aspectos são de suma importância para a elaboração desse tipo textual, desde as características físicas e ou psicológicas do que se pretende analisar, a saber, a cor, a textura, a altura, o comprimento, peso, dimensões, função, clima, tempo, vegetação, localização, sensação, dentre outros. Então, o texto descritivo, ele ajuda o leitor a entender o cenário, a entender a pessoa, a entender o objeto retratado. Vejamos então a atividade da semana 4. A partir do início dado na atividade da semana 3, desenvolva um texto descritivo, no qual seja criada uma história que apresente os elementos narrativos abordados na questão anterior. E a partir da caracterização dos personagens,
crie uma história em que a mulher seja protagonista e o homem o antagonista. Então, vocês vão aproveitar as características que vocês criaram na atividade da semana 3. Vocês vão aproveitar os personagens criados, o cenário, o tempo, né? Vocês vão aproveitar tudo isso para construir a história de vocês. É um texto descritivo e narrativo ao mesmo tempo, porque vocês têm de apresentar as características e contar uma história em torno desses dois personagens. Bem, pessoal, chegamos ao final de mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham me compreendido. Se ficou alguma dúvida, vocês podem me acessar pelo chat Conexão Escola ou por meio do grupo da sala. A vocês eu deixo uma mensagem. Caminhei entre os cascalhos da vida, no chão árido e arbustos tortos do cerrado. Me arranhei em espinhos e colhi margaridas. Então, bons estudos, boa semana e fiquem todos com Deus. Um abraço e até o próximo vídeo.